Vamos entrar na palavra então. Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36. Se precisar de ajuda, você levanta a mão, a gente ajuda você a achar. Mas vai aparecer também no telão. Isaías 36, verso 1. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaqué, desde Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Amém, Jesus? Presta atenção aqui para nós então entendermos o recado do nosso Deus. A palavra mostra o momento em que o rei da Síria, chamava-se Senaqueribe, ele vem para cercar Jerusalém e ele vem com um grande exército. A palavra mostra que a Assíria, quando nós estudamos sobre a Síria foi a marca desse império assírio, foi a crueldade. Pensa num povo cruel, num povo ruim. Tanto é que quando Deus mandou que o Jonas pregasse aos ninivitas, ele não quis ir pregar, porque ele achava que eles não mereciam ser salvos, porque eram ruins demais. O Jonas se recusou aí, é como se ele dissesse: esse povo não merece nem ser salvo, de tão ruim que eles são. Os assírios pegavam com crianças e batiam com a cabeça delas na parede até matar. Eram ruins. E esses homens ruins vieram agora, sitiaram, cercaram a cidade e eles se acamparam no lugar. A Bíblia diz que eles montaram um acampamento, até porque eles não ficavam no lugar só, ficavam um tempo no lugar e depois se levantavam e era assim, né? E aqui eles montaram um acampamento. Quando eles vêm contra Jerusalém, quando eles vêm contra o povo de Deus, os inimigos do povo de Deus se acampam. Você vê comigo no verso 2, então o rei da Síria enviou Rabsaqué. O rei da Síria era Senaqueribe, mas ele envia o seu representante, que era o Rabsaqué, desde Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. Ele não vem com um exército pequeno, não. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. A localização que ele dá é essa. Eles estavam acampados junto ao cano do tanque mais alto e junto ao caminho do campo do lavandeiro. Eles se acamparam ali, os inimigos se acamparam ali. Eu queria falar um pouquinho para você sobre essa localização que ele dá. Ele diz que os inimigos se acamparam junto ao campo do lavandeiro. É a localização aproximada. No lugar do tanque superior, junto ao campo do lavandeiro. Podia ter se acampado em qualquer outro lugar, mas se acampou ali. Entendemos, irmãos, que esse campo tem um significado. O lugar onde o inimigo se acampou. O campo junto ao campo do lavandeiro. O inimigo nós sabemos muito bem quem é. O nosso inimigo é Satanás. E aqui a Bíblia diz que ele juntou o exército dele todo. Quem é o exército de Satanás? Os demônios. O exército de Satanás é a mentira, a doença, a perturbação, o medo. Tudo que não presta, a dívida, a incerteza. Tudo que não presta faz parte desse exército de Satanás. E ele vem com todo o seu exército, que a Bíblia diz que era numeroso. Veja, o diabo quando vem, ele vem com tudo contra nós. Ele não está brincando com você nem comigo. O diabo não quer te dar um tombinho de brincadeira, ele quer te dar uma rasteira para você nunca mais se levantar, então não brinque com ele. E ele vem e se acampa com o seu exército, a Bíblia mostra aqui, junto ao campo do lavandeiro. Por que junto ao campo do lavandeiro? Existia nos tempos bíblicos um homem que era chamado de lavandeiro. O que ele fazia? Lavava a roupa das pessoas. Era uma profissão que passava, inclusive, de pai para filho. Antigamente era assim, né?
O pai fazia algo e passava para o filho. Você lembra que Jesus, né, o José era carpinteiro e Jesus também tornou-se carpinteiro posteriormente. Era assim, profissões passavam de pais para filho. Então o lavandeiro, geralmente seus filhos seguiam a mesma linha, a mesma profissão que ele. E o lavandeiro, para lavar a roupa das pessoas, ele precisava de um campo, de um espaço muito grande para isso. E aqui havia um campo, né? Porque ele lavava a roupa de todas as pessoas da cidade. Imagina então um homem para lavar todas as roupas do povo do Recife. Ele ia precisar de um campo bem grande, ó, né? Nessa época aqui as pessoas não tinham tanta roupa como tem hoje. Mas mesmo assim precisava lavar. Mas quando ia lavar também, a pessoa usava a mesma roupa vários dias porque não tinha muitas. Imagina a hora de lavar, como é que ficava o negócio. Estava suja. E ele precisava então de um espaço bem grande para lavar essas roupas e estender essas roupas do povo todo ali da cidade. E como é que ele fazia isso? Ele tinha um sabão especial. O sabão do lavandeiro, inclusive o profeta Malaquias fala acerca desse sabão. O sabão do lavandeiro era um sabão especial que tinha uma química muito forte. Mais forte que qualquer sabão em pó, qualquer limpador de roupa que você possa imaginar aí. Mas limpava mesmo e deixava a roupa branquinha, limpinha. Eles tinham essa capacidade. Até aquelas roupas que alguém podia dizer assim, essa roupa aqui não tem mais jeito. Ele dava jeito nela. Aquele filho seu que brinca na lama, a criançada gosta de brincar na lama. Hoje em dia não brinca tanto, a criançada tem tablet, né? Na minha época rolava na lama o dia inteiro. Quem é dessa época? Você rolava na lama o dia inteiro. Era assim, não era? Era difícil ficar dentro de casa. Ficava na rua o dia inteiro, quando chegava, jogava um porquinho quando chegava em casa. Mas o lavandeiro dava jeito na roupa, com esse sabão especial que ele tinha. Ele pegava as roupas das pessoas, estendia essas roupas, colocava esse sabão especial e ele limpava pisando essas roupas. Com os pés ele ia esfregando, ia limpando. E depois devolvia essas roupas para as pessoas completamente limpas. Era comum ele bater à porta das casas para perguntar, tem roupa suja aí? Se fosse hoje, ele ia bater lá na sua porta para lhe perguntar, tem roupa suja aí? Se tivesse, você ia dizer, olha, tem essa roupa aqui do meu marido que está suja, tem essa aqui do meu filho. Ele ia cobrar uma taxazinha, levava suas roupas, lavava e devolvia para você limpas, brancas. Só que aqui você vai ver que o trabalho desse homem ficou comprometido, porque eles se acamparam, o inimigo se acampou justo no campo do lavandeiro, junto ao campo, no lugar onde as roupas eram lavadas. Por quê? Para impedir que as roupas das pessoas fossem limpas. Ele não estava ali por um acaso. No mundo espiritual, alguém vai dizer, no mundo natural, olha, se acamparam ali porque quiseram, escolheram ali. Mas no mundo espiritual, é como se o inimigo dissesse, eu vou ficar ali no lugar onde as roupas são lavadas, para que elas não sejam lavadas e as pessoas permaneçam com as suas roupas sujas. O diabo não está preocupado se o meu terno está sujo, não é a roupa física, é a roupa espiritual. Talvez você está com a roupa muito branquinha, muito bonitinha, mas a sua roupagem espiritual está manchada. Sua alma está manchada, seu coração está manchado. E sabão nenhum tira a mancha de alma. Sabão físico não tira a mancha do coração. E se o coração estiver sujo, você não vai ver Deus. Jesus em Mateus, quando ele está falando do sermão da montanha, ele diz, são bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Com o coração sujo, você não vê Deus agir. Você vê ele agindo na vida das pessoas, mas não vê agir na sua, porque o coração está sujo. O coração tem que estar limpo. E às vezes as nossas roupas ficam manchadas, irmãos. E nós precisamos que elas sejam limpas, mas como ser limpas se no campo onde elas são limpas o inimigo tomou aquele lugar? O lavandeiro fica impedido de lavar as nossas roupas e ficamos com as roupas sujas. Deus não quer que estejamos com nossas roupas sujas. Aliás, a Bíblia diz assim, em todo tempo, sejam alvas, brancas as tuas vestes, e não falte o quê? O óleo sobre a sua cabeça, a Bíblia diz. Deus quer que nossas roupas estejam brancas o tempo todo. O diabo vai tentar sujá-las,
E vai se colocar também no campo do lavandeiro para que o lavandeiro não limpe nossas roupas. Quem é o lavandeiro hoje? Aquele que lava as nossas roupas. O lavandeiro é uma figura, é um tipo do próprio Senhor Jesus. Ele é poderoso para lavar a minha roupa e a sua. Volto a dizer, não a roupa física. A minha roupa física a gente lava, né? Estou falando da roupagem espiritual. A mancha que às vezes fica em você. Ele está batendo hoje na porta do seu coração e perguntando, tem roupa suja aí? E você pode apresentar para ele as roupas que estão sujas. Ó, a roupa do meu marido está suja de álcool porque ele bebe. A roupa do meu filho está suja de droga porque ele usa droga. Mas eu vou lhe entregar a roupa dele para o senhor lavar. Irmão, Jesus é poderoso para lavar. É poderoso para limpar. De modo que essa pessoa nunca mais beba, nunca mais use droga, nunca mais use nada. Ele pode limpar a nossa vida em nome de Jesus. É por isso que você está aqui hoje. Estamos nessa sexta-feira da limpeza espiritual porque cremos que há um lavandeiro, que é o próprio Senhor Jesus, poderoso para lavar as nossas vestes. Diga graças a Deus, para nos limpar de todo o pecado. Esse sabão, não é um para nós aqui, né? Ele usava essa química forte, para nós hoje representa o sangue de Cristo, capaz de limpar as nossas vestes. A Bíblia diz que o sangue de Jesus perdoa de todo o pecado. Todo o pecado. Tudo aquilo que você já fez de errado no passado, tudo aquilo que você faz de errado, e se porventura vier a fazer, o sangue de Cristo perdoa você. Isso não quer dizer que você vai viver em pecado, então. Ah, pastor, então semana que vem eu já vou me planejar aqui para pecar, eu peco, depois eu peço perdão. Não, aí está errado, você está vivendo em pecado. O servo de Deus, irmãos, ele já não peca mais porque ele quer. É como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Você não quer errar, luta para não errar, mas quando você vê, falhei de novo. É a nossa natureza, né? Mas quando isso acontece, aí você pede para Jesus, Jesus, me lava com o teu sangue. E ele vem com o sangue dele, não é o sangue biológico, mas o poder que ele liberou na cruz do Calvário, capaz de perdoar todos os nossos pecados. E ele vem com esse sangue, nos limpa, nos purifica e ficamos perdoados. Diga graças a Deus. Aí você precisa crer nisso. Jesus já me limpou, ele já me perdoou. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos justifica. Eu acho bonito isso. O que é uma justificação? Por exemplo, se você falta ao trabalho porque está doente e você tem um atestado legítimo, não é comprado não, legítimo, e você apresenta ao seu patrão, ele pode descontar o seu dia? Não. Seu dia vai ser justificado. A sua falta vai ser justificada. Você faltou, mas ele vai pagar o seu salário como se você nunca tivesse faltado. O sangue de Jesus me purifica como se eu nunca tivesse pecado. Ele me lava e me faz branco como a neve, como se eu nunca tivesse errado na vida. Olha que bonito. O sangue de Jesus Cristo é coisa poderosa demais, irmão, que limpa a nossa vida. É o sabão do lavandeiro, que perdoa você, que purifica você, que tira as manchas da sua vida, as manchas da sua alma. E como é que a gente fica manchado? Tem duas coisas que mancham a gente. Uma delas é o pecado, irmãos. O pecado tem o poder de manchar as pessoas. E a mancha que fica em nós, o demônio vê essa mancha e ele nos acusa. E ele aponta o dedo, olha lá, tem uma mancha ali. A Bíblia fala no livro de Zacarias sobre um sumo sacerdote chamado Josué. Não é o Josué que entrou na terra prometida, é outro. Esse era um sumo sacerdote, ele estava com roupas sujas. E a Bíblia diz que Satanás estava ali o acusando. Quando suas roupas estão sujas, o diabo te acusa. Olha lá, está errado, Deus. Ó. Ele vai até a presença de Deus para falar com Deus. Olha lá, está errado, olha lá. A roupa dele manchada, olha lá. A roupa dele suja, olha lá. O pecado mancha a nossa roupa. Por isso que, se você errar, peça perdão a Jesus. Pecado tem nome.
Chegue diante dele e diga: olha, eu fiz isso aqui de errado, Jesus me perdoa, me limpa com o teu sangue, ele vai limpar você. O sabão do lavandeiro vai lavar você. Diga glória a Deus. Ó. O sabão do lavandeiro limpa a nossa vida. É o sangue de Cristo que perdoa de todo pecado. Inclusive o lavandeiro, irmãos, é interessante que realmente ele é um tipo de Cristo, aquele que lava a nossa roupa. Os lavandeiros, essa coisa dele usar esse sabão potente, esse sabão tinha uma força muito grande, só que também ele ia matando o lavandeiro aos pouquinhos, por causa da química dele que era forte. Existem profissões que as pessoas têm que se aposentar mais cedo, porque senão, né, elas vão morrer mais cedo também se não se aposentarem logo. Tem profissão que a pessoa se aposenta com 25 anos. Mas por quê? Por causa da química que ele usa também, que vai destruindo o corpo dele, né? No caso do lavandeiro, o sabão ia comendo o pé dele, porque a química era muito forte. Ele começava a ter complicações nos seus pés e geralmente morria muito cedo, morria novo, e o filho dele assumiu o lugar. É um tipo de Cristo, né? Jesus morreu novinho, com 33 anos. Mas ele morre e ele consegue nos limpar, nos purificar. Diga glória a Deus. Nos limpar com o sangue dele, irmãos. O sangue dele é todo poderoso. Esse sabão forte, esse sabão poderoso, sabe, ele limpa as nossas vidas ainda hoje. Então, primeiro, o que mancha a nossa roupa? O pecado. Mas o sabão, que é o sangue de Cristo, pode nos purificar, pode limpar você. Eu não sei o que você fez de errado, mas o sangue de Jesus Cristo perdoa de todo o pecado. Claro que os erros que cometemos vão lhe trazer consequências. É como se a pessoa, vamos dizer assim, Deus vai falar para você: olha, você me aceitou como Senhor, lá no céu você não deve nada, porque eu te perdoei. Mas aqui você vai ter que pagar por aquilo que você fez. É igual uma pessoa, por exemplo, que está lá no presídio cumprindo pena. E quantas pessoas eu vi se converterem em Minas Gerais? Minas Gerais tem muitos presídios, as pessoas me ouviam na prisão. Quantos deles se converteram dentro da prisão? No céu ele já não devia nada porque Jesus o perdoou, mas ele tinha que cumprir a pena dele aqui. Ele não roubou? Então ele tinha que cumprir. Então no céu você é perdoado, mas aqui você tem que cumprir, aqui você tem que pagar. Você foi perdoado por Jesus, mas a lei dos homens, ela continua valendo. E muitos deles, irmãos, nunca iam sair da prisão, mas eram de Jesus dentro da prisão, convertendo os outros lá dentro. Eu lembro de um deles que eu conversei com ele, a gente fazia culto às vezes no presídio, cheguei. Ele disse: ó, pastor, eu peguei uma prisão que eu sei que eu não vou sair daqui, mas enquanto eu estiver aqui dentro, eu vou ganhar alma aqui dentro desse presídio. Olha só. Ele aceitou Jesus e está ali dentro entregando a vida dele para ganhar outras pessoas para Deus. Ele não vai sair dali porque ele está cumprindo a pena dele aqui, mas no céu ele não deve nada, está perdoado. Se morrer, ele vai para o céu. Só está cumprindo a pena dele aqui na terra, né? Mas você vê o poder que tem esse sangue, irmãos? Eu me lembro o dia que eu entrei na igreja e eu ouvi falar sobre o sangue de Jesus. Foi algo extraordinário. Porque o que eu procurava? Eu pensava o seguinte, quando eu cheguei na igreja, eu pensava assim: poxa, eu fiz tanta coisa errada lá no mundo. Se tivesse um jeito de eu apagar o que eu fiz de errado, mas não tinha jeito de apagar. E o diabo me acusava: Paulo, você fez isso, fez isso, fez isso. Você lembra daquele filme, você assistiu O Efeito Borboleta? Alguém assistiu? O camarada tenta voltar no passado para apagar o erro dele. Só que cada vez que ele volta, ele conserta um erro, aí aparece um outro. Aí ele tem que voltar no passado outra vez para tentar consertar. Aí conserta esse, aparece outro. E ele nunca consegue consertar. Não adianta querer voltar ao passado para consertar, que você não vai. Mas o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Eu lembro o dia que no domingo de manhã eu entrei na igreja e o pastor pregou sobre o poder do sangue de Jesus. Foi um dos melhores dias da minha vida. Aquele dia, parecia que só estava eu e o pastor na igreja. A igreja não estava cheia, devia ter umas 10 pessoas só. A igreja estava começando no lugar. E o pastor começou a pregar. Parecia que só estava eu e ele. Eu perguntava daqui, dentro do coração, ele respondia de lá do púlpito. É isso aí mesmo. Jesus já te lavou com o sangue dele. Eu perguntava, mas não pode ser. É assim mesmo. Parecia que estavam conversando, eu e o pastor. Incrível o negócio. Aquele dia eu saí da igreja sabendo que o sangue de Jesus tinha me perdoado de todo o meu pecado. Irmãos, eu saí da igreja saltando. Você lembra o Jairzinho, o Pelé, quando fazia um gol e saía saltando?
Eu saí saltando pela rua, literalmente eu saltava como um jogador que tivesse feito um gol pela rua. Quem me via fala assim, esse garoto é maluco? Mas é a alegria de saber que eu fui perdoado por Jesus. Ele me limpou com o sangue dele, não devia mais nada. Quando ele disse, está consumado, lá na cruz ele disse, Paulo, você está perdoado, você não deve mais nada para o inferno, irmão. O sabão do lavandeiro, o sabão que limpa você do pecado, diga graças a Deus, irmão. O diabo não pode mais acusar você porque você está limpo. Então o que mancha as nossas roupas? Primeiro o pecado, mas tem outra coisa que mancha as roupas também. Eu queria ver isso com você. O que é que mancha a minha roupa? Abre comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7, verso 13. O pecado mancha as nossas roupas. Mas tem outra coisa que mancha. Apocalipse, capítulo 7, verso 13. O texto fala de uma visão. Você sabe que João estava na ilha de Pátimos. E ali na ilha, Jesus o visita com as revelações do Apocalipse. E ele começa a escrever tudo aquilo que Jesus vinha falando com ele. Coisas que já aconteceram, outras vão acontecer ainda. Eu não quero me ater aqui à questão escatológica, não. É só um conselho que eu queria deixar. O verso 13 diz assim, ó, e um dos anciãos me falou dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santo templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Que texto extraordinário, né? Mas olha o que acontece aqui. Aparece na visão um grupo de pessoas com roupas brancas. E as roupas estavam muito brancas, muito limpas. Você leu comigo aqui? E alguém pergunta para o João, João, quem são esses aí que estão com roupas brancas? Ele disse, não sei, o senhor sabe quem são, não sei não. E aí uma voz diz assim, ó, esses que você está vendo de roupas brancas são aqueles que vieram de grande tribulação. Lavaram suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Eles vieram de grande tribulação. Você sabe que vai acontecer a grande tribulação? A Bíblia fala dela, Apocalipse fala bastante, eu não quero entrar nessa questão. Mas ela aqui, ao mesmo tempo que fala da grande tribulação, pessoas que morreram, são mártires, né? Pessoas que morreram na tribulação. Mas ao mesmo tempo ele fala de grande tribulação. Ele não fala da grande tribulação, mas de grande. Pode significar também uma tribulação muito grande que alguém passou. Ao mesmo tempo em que ele fala da tribulação, o período da grande tribulação, ele fala também de grande tribulação. O que é isso? Grande tribulação é uma grande dificuldade que você passa. Todos nós temos problemas, e existem problemas que são grandes. Aliás, os psicólogos dizem que somente 10% dos problemas são realmente grandes. Outros vão se resolver até sozinhos, 10% realmente são grandes, outros não. Mas eles existem problemas grandes. As grandes tribulações. Olha então o que ele diz. Esse grupo de pessoas que está vestido de roupas brancas são aqueles que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes. As roupas estão brancas porque eles lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. E eles vieram de grande tribulação. O que ele está dizendo então? Esse grupo de pessoas aí de roupas brancas vieram de uma grande tribulação, passaram uma grande dificuldade, e essa grande dificuldade sujou a roupa deles. Por isso eles agora
foram limpos, as roupas deles foram limpas pelo sangue do Cordeiro. Porque se a roupa foi limpa é porque ela estava suja. Você lava a roupa limpa? Você lava se está suja. E de onde é que eles vieram? De grande tribulação. Ou seja, a tribulação que eles passaram sujou a roupa deles. E agora eles precisavam que essas roupas fossem limpas como? No sangue do Cordeiro. E foram limpas no sangue do Cordeiro. Ou seja, grandes tribulações mancham nossas vestes também. Grandes dificuldades podem deixar manchas em nós, na nossa alma, no nosso espírito. Ao mesmo tempo em que grandes dificuldades nos limpam, elas também podem nos manchar. Porque existem dificuldades que nos purificam. A Bíblia não fala que o ouro é purificado no calor? A prata não é purificada no calor? Então existem dificuldades que vão nos purificar, vão nos limpar. Você passa por elas para Deus purificar você. Mas ao mesmo tempo que a dificuldade pode te purificar, ela pode te manchar também. Vou lhe dar um exemplo, o cloro. O cloro serve para limpar, não serve? Serve ou não serve? Mas ele não mancha também, se você não souber usar? Quem já perdeu uma roupa por causa de cloro aqui? Levanta a mão. Quase todo mundo. Ele limpa, não limpa? Mas se bobear com ele também, não estraga, não mancha? Então a dificuldade, ao mesmo tempo que ela nos limpa, ela pode também nos manchar. Eu lembro, nunca esqueço, quando eu era criança, fui comprar cloro para minha mãe. Minha mãe tinha uma bolsa feita de linha, toda trabalhada, né, com linha. E ela falou, você vai comprar cloro para mim. Só que o cloro da época era aquele cloro puro mesmo. Não tinha mistura nenhuma não, o negócio era bravo, forte mesmo, né? Só que ela, nem eu sabia, nem ela me deu uma garrafa de vidro. Na época era raro também garrafa de plástico. Refrigerante, era tudo vidro na época. Plástico era bem difícil. Ela me deu uma garrafa de vidro para comprar cloro. Eu fui. Comprei o cloro. Quando eu estou voltando, comecei a sentir um cheiro forte de cloro. Falei, uma garrafa está fechada, por que está cheirando assim? O cloro já estava comendo a garrafa de vidro. E já tinha comido a bolsinha dela. Estava estragando a bolsa que ela gostava tanto. E já estava estragando a minha roupa, porque pingou da minha roupa também. E o desespero, né? O que eu faço com esse negócio? Estragando, a garrafa está rachando toda, está estragando a bolsa que ela gosta, estragou a minha roupa, eu vou chegar em casa e ainda vai brigar comigo ainda. Mas o que eu posso fazer? Esse negócio não parava de estragar. Aí eu passei em frente a um prédio, o porteiro do prédio me chamou, era um senhor, ele disse, menino, vem cá, você é louco, você é doido, você não pode botar cloro em garrafa de vidro, não. Tem que ser na garrafa plástica, você não sabia? Eu falei, não sabia não, mas se eu soubesse, não tinha colocado. Ele arrumou uma garrafa plástica para mim, foi onde salvou menos da metade do litro de cloro. A bolsinha dela não teve jeito, estragou e minha roupa estragou toda naquele dia. Falei, mãe, o moço lá falou que não pode botar cloro em garrafa de vidro não, que estraga, ninguém sabia, a gente não sabia disso. Mas estou lhe mostrando que o mesmo cloro que limpa, também pode estragar a roupa, pode manchar também. Então a tribulação que te limpa, você passa pela prova e pode ser purificado, mas essa tribulação também pode lhe manchar. Veja, esses que Apocalipse está mostrando, são pessoas que a Bíblia está dizendo que vieram de grande tribulação. E essa tribulação manchou suas roupas, e eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tirou a mancha da roupa deles, mancha essa que foi feita na grande tribulação que eles passaram. Existem tribulações que nós passamos que mancham nossas roupas. Por exemplo, a perda de um filho, a perda de um ente querido. Às vezes a pessoa supera, mas às vezes a pessoa nunca vai conseguir superar. Às vezes o término de um relacionamento. Sei lá, algo que você vivenciou, algo que lhe aconteceu, e os anos se passaram e você nunca conseguiu superar isso. Suas roupas até hoje estão manchadas. Só o sangue de Jesus para nos limpar. Eu me lembro um professor que eu tinha, e a fala dele, ele falava muito fininho. A voz dele era muito aguda, muito fina, né? E um dia nós perguntamos para ele por que a voz dele era assim, se ele nasceu assim. Criança curiosa, né? Ele disse, olha, não, eu não nasci assim. Mas a minha voz ficou assim quando eu perdi o meu irmão mais novo, o caçula, que eu gostava muito. Quando eu soube da morte dele, a minha voz sumiu e nunca mais voltou. Você percebe então que a tribulação, o sofrimento, a perda de um irmãozinho
fez com que a voz dele sumisse e nunca mais voltasse. Ou seja, a tribulação deixou uma mancha nele, está dando para você entender? Talvez hajam pessoas aqui manchadas por causa de algo que aconteceu que você nunca conseguiu superar. Nunca conseguiu dar a volta por cima. Sua roupa ficou manchada por causa daquela grande dificuldade. Talvez um assalto. Pastor, eu nunca mais fui mesmo depois daquele assalto, eu fiquei com medo. Pastor, depois que aquele cachorro tentou me morder, eu nunca mais fui o mesmo. Depois que aquela pessoa me agrediu. Ou seja, algo aconteceu que deixou em você uma mancha, não na sua roupa física, mas nas suas roupas espirituais. Estão manchadas hoje. Eu me lembro um caso de um homem que eu atendi na igreja. Ele estava começando na igreja, já tinha aceitado Jesus, parecia que estava tudo bem com ele. E um dia ele me chamou para conversar. Às vezes é importante você colocar para fora alguma coisa, irmãos. Nós temos acesso direto a Deus para nos confessar com Ele. Mas vão haver situações que você vai precisar confessar também. Não, você não vai contar para todo mundo o teu problema, mas às vezes você precisa confessar. Você precisa colocar. A Bíblia diz que, nós devemos confessar as nossas culpas. Você não vai contar para todo mundo, mas em algum momento talvez você vai precisar falar com alguém acerca de uma situação. Ele contou que quando criança, a mãe dele deixou ele tomando conta da sua prima, do seu primo, perdão. Ele tinha uma irmãzinha, né? E tinha também o seu primo que estava lá com eles. Ele era o mais velho, mas era criança também. Então estava lá a prima dele e estava lá esse outro irmãozinho. E ele contou que em um dado momento, uma dessas crianças foi lá e pegou uma arma que estava na gaveta e deu um tiro na outra. Criança. E ele então, a criança morreu. E ele que estava tomando conta. Isso trouxe para ele um peso muito grande, porque ele cresceu pensando assim, olha, a culpa é minha porque eu não tomei conta direito. Eu estou errado no negócio. E o diabo acusando, né? Você está errado, você está errado, você está errado. Aquele dia eu conversei com ele e falei, olha, essa criança que morreu, primeiro, criança não vai para o inferno, criança vai para o céu. Porque criança não tem pecado. Qualquer criança que morrer vai para o céu direto, não importa como ela morreu. A Bíblia diz que o reino dos céus é das crianças. Então eu falei para ele, olha, essa criança que morreu, ainda que tenha sido muito doloroso, ela está no céu agora. E se você ficar firme com Jesus, você vai encontrá-la no céu também, mas você tem que ficar firme com Deus. Ela já está lá no céu. E você, quando cumprir seus dias aqui na terra, você vai se encontrar com ela. Irmão, essa palavra trouxe tanta alegria para ele, que acabou aquele choro, aquele sofrimento. Aquele dia ele estava sendo lavado. Aquele dia ele foi limpo. Nunca mais aquilo ali o incomodou. O diabo não podia mais acusar, porque agora ele sabia da verdade. Quantos de nós talvez estão trazendo manchas também? Marcas. Se essas marcas são por causa do pecado, confesse a Jesus hoje ainda e deixe. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Não apenas confesse, mas deixe aquilo que está errado. E se a mancha veio por causa de tribulação? Pastor, eu passei por uma tribulação tão grande, eu trago as marcas dessa tribulação, aquele período de fome que eu passei. Eu nunca mais fui mesmo depois daquilo ali. Talvez uma guerra, uma batalha que você travou. Pastor, deixou marcas profundas em mim. Eu nunca consegui me limpar disso. Nunca consegui tirar isso. Porque o lavandeiro está aqui para lavar você em nome de Jesus. Jesus é o nosso lavandeiro, irmãos. Aquele que tem o sabão especial, o sangue dele, que nos limpa de todo o pecado, que tira qualquer mancha que houver em nós. O sabonete que você usa tira manchas, no seu corpo, sujeira do seu corpo. Você tem produtos para tirar a sujeira das suas roupas físicas. Mas só Jesus pode tirar a mancha da sua alma. E Ele quer tirar essas manchas em nome de Jesus. É só você apresentar para Ele as roupas que estão sujas. Ele hoje está batendo aí na porta do seu coração. Tem roupa suja aí? Pergunta aí para o seu vizinho, tem roupa suja aí? Hã?
se tem, apresenta a Ele. E Ele vai lavar em nome de Jesus. Porque tudo que Deus quer é você limpo, irmãos. A palavra de Deus, ela diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem o quê? Do que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. Coisa boa é você saber, olha, não tem nada que me envergonhe, porque Jesus me perdoou. Jesus me purificou. Diga a glória a Deus. O lavandeiro hoje está passando por aqui para lavar você e abençoar você. Saia hoje limpo da casa de Deus, em nome de Jesus. Viva limpo, porque Ele já limpou você, Ele já lavou você. A palavra, por isso que Ele disse: vós já estás limpos pela minha palavra. A palavra já vem te lavando e te abençoando, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus, então, bem forte.